Amado e amada, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Vamos dar a introdução do segundo livro dos Reis. Terminamos na lição passada, o primeiro livro dos Reis. E vamos começar o segundo. A você que nos acompanha, aquele abraço, Deus abençoe. E você que está chegando aí agora também, aquele abraço, Deus abençoe. Se inscreva no canal, dá o seu joinha. Não se esqueça de compartilhar, ativar o sininho para receber a notificação das próximas mensagens, estudo, mensagens e vídeos de ensinamento na área da construção civil. Então você está no canal do pastor Stanek. Segundo livro dos Reis. Vamos dar uma pequena introdução. Estudamos o primeiro, agora entramos no segundo. Ele vai abranger um período de 300 anos. Quem escreveu o livro dos Reis? Autor desconhecido. Alguns dizem que foi Jeremias, mas o autor é desconhecido. Então, o livro dos Reis vai contemplar começa os Reis e vai até a ida do povo de Israel para o cativeiro. Nós temos o profeta messiânico, o profeta Isaías, que vai profetizar também na época dos reis. Isaías vai profetizar na época de alguns reis. O profeta messiânico, vamos ver aqui. Eu anotei aqui para não me perder. Isaías foi profeta em Jerusalém cerca de 40 anos. Então ele profetizou no reinado de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias e Manassés. Profeta messiânico que profetizou a vinda, o reino e a vinda do Messias. Então ele profetizou na época desses reis e possivelmente Manassés, que foi um rei ímpio, perverso, sanguinário, mandou matar o profeta Isaías, que diz que foi cerrado ao meio. Nós vamos ver aos Hebreus capítulo 11 fazendo menção. Versículo 37, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Foram os profetas que profetizaram na época dos reis, entre eles o profeta Elias, que nós vamos estar estudando agora no primeiro capítulo, do livro dos reis. O profeta que foi maltratado, que andou vestido de peles de animais. Nós vamos até o cativeiro. Vamos fechar o livro dos reis, Nabucodonosor levando o povo para o cativeiro. Vamos ver aqui no capítulo 17 de 2 Reis, a extinção do reino do norte. O rei, olha só. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face, não ficou senão somente a tribo de Judá. 2 Reis 17, 18. Foi na época do rei Oséias que o povo foi levado para o cativeiro, levado pelos sírios, e espalhado em várias terras, em vários povos, já que a Síria, na época, dominava. Então espalhou o povo de Israel em vários lugares. A Bíblia, no capítulo 17 de 2 Reis, faz narra essa história para nós. E vem agora no reino de Judá, que restou. Nós vamos ver agora o que vai acontecer. Foi, na verdade, por ordem do Senhor, que isto veio sobre Judá para removê-los de diante da sua face, por causa de todos os pecados cometidos por Manassés. Aí vem no capítulo 24, versículo 14. Transportou toda Jerusalém, como também todos os príncipes, todos os homens valentes, deu 1000 cativos de todos os artífices e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo mais pobre da terra. Então Nabucodonosor envia o seu capitão, ele faz essa leva, e depois eles voltam. Nabucodonosor vai deixar Zedequias, vai deixar lá um governo, pagando ele impostos. Esse governo vai embora o profeta Jeremias está lá mandando eles servirem ao rei de Babilônia, ele vai se rebelar, vai parar de servir ao rei de Babilônia, e vai vir a segunda leva. Aí a coisa complica mais. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, das casas de importância, ele as queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém. Então o resto do povo que havia ficado na cidade, e os que já haviam rendido ao rei de Babilônia, e o resto da multidão, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou-os cativos. Mas dos mais pobres da terra deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros, e para lavradores. Aí já está no último capítulo, é o capítulo 25. Então, por quê? Deus é mau? Não, ele é justo. Isso aqui é a justiça de Deus. Isso aqui já estava tudo
tratado. Foi um tratado, um compromisso de casamento. Se você me trair, vai acontecer isso, isso e isso. Aí traíram o Senhor com outros ídolos, com outros deuses, e foram para o cativeiro. Foram levados para o cativeiro. Então nós vamos agora entrar, já demos um panorama do que se trata mais ou menos o livro de 2 Reis, uma pequena introdução, bem básica. Então agora nós vamos entrar no texto, primeiro capítulo, mas antes temos que voltar lá no capítulo 22. Por que temos que voltar? Porque nós temos a morte de Acabe e temos a ascensão ao reino. Quer ver? Temos a ascensão ao reino do filho de Acabe, ainda no capítulo 22, e a ascensão ao reino do filho de Jeosafá, que, por sinal, casou com a filha de Acabe. Agora não sei se foi com Jezabel, porque lá tinha a deusa da prostituição, enfim. Jezabel devia ser essas mulheres que entregavam o marido aos prazeres, enfim. Acabe tinha muitos filhos, mais de 70, a Bíblia vai dizer para nós. Vamos dar uma olhadinha nos filhos de Acabe. 2 Reis, vamos lá na frente, 2 Reis 10. Os 70 filhos de Acabe moravam com os principais cidadãos de Samaria, que os estavam criando, ainda era criança, né? Criança. Quando receberam a carta de Jeú, os líderes de Samaria mataram todos os 70 príncipes, eram homens, né? Depois puseram as cabeças deles nos cestos e mandaram para Jeú. Isso aqui já lá na frente, só para a gente ter a noção de quantos filhos Acabe tinha. Era criança, criado com toda a polpa, certamente toda a modormia, pelos líderes, os camaradas cabeção lá na capital de Samaria. Assim era criado os filhos de Acabe. Então nós vamos ter aí, agora a ascensão do filho de Josafá. Jorão tinha 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. E andou nos caminhos dos reis de Israel, como fez Acabe, porque tinha filha de Acabe por mulher, e fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então nós temos a ascensão de Acasias, filho de Acabe, e também do filho de Josafá, que é casado com a filha de Acabe. Isso vai dar um problema. Isso vai levar Baal lá para o reino do sul. Eles vão andar no pecado de Acabe. Aí aqui, capítulo 22, 50 e 51. Depois dormiu Josafá com seus pais e foi sepultado junto a ele na cidade de Davi, seu pai, e seu filho reinou em seu lugar. O Jeorão começou a reinar no lugar de Josafá. Aí, versículo 51. Ora, Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Então nós já vamos estudar a lição de um rei com um reino curto. 2 anos que reinou sobre Israel. Aí já entramos no versículo 1. Depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. Que tipo de rebeldia, de rebelião era essa? Deixou de pagar impostos, tributo. Por quê? Não sei. Será que ele achou que o novo mandatário, o novo rei, era um fraco, um frouxo? Certo é que nós vamos ver que tributo era esse. A Bíblia diz. A Bíblia diz o que eles pagavam para Acabe, para o pai dele. E agora não querem pagar para ele. Quem subjugou os moabitas? Davi. A gente viu isso estudando lá atrás. Olha só. 1 Crônica 18:2. Também derrotou os moabitas, e os moabitas ficaram servos de Davi pagando tributo. Então veio Davi, depois veio Salomão. Aí depois dividiu o reino, mas eles continuaram pagando tributos. Quem foi o próximo rei de Israel, depois de Salomão? Foi... Me falha a memória agora. Jeroboão. Continuaram pagando tributo. Aí vai vindo reis. Até que chegou em Acabe. E o tributo de Acabe não era pouca coisa não, hein? Olha só. Onde que a gente vai ver qual era o tributo? 2 Reis, capítulo 3, 4 e 5. Ora,
Até o nome do rei está aqui. Messa, rei dos Moabitas, era criador de ovelhas e pagava de tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros, 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, o rei dos Moabitas, se rebelou contra o rei de Israel. Não pago mais. Na verdade, no meu ponto de vista, era uma exploração. Uma exploração, né? Imagina, 100.000 animais. Imagina agora um. Se fosse hoje, já seria muita coisa. Uma nação pagar para outra 100.000 cabeças de boi. É um animal que a gente estima mais hoje. Mas aqui tem um animal, todos os dois eram valiosos, mas 100.000 cordeiro, animal valioso. Em todas as épocas ainda é. E 100.000 carneiro com a lã. Todos nós sabemos que a lã era tirada para ser comercializada, mas não podia tirar. Era com a lã. Então, de certa forma, Acabe explorava o reino de Moabe, subjugava e exigia todo esse imposto. E ele não paga mais. Misericórdia. Ele disse, certamente ele disse, não pago mais. Ou proibiram chegou a hora de chegar lá aos 100.000 animais e não chegou. Ou foram buscar e não levaram. Se rebelou. Não, chega. Não quer mais ser submisso ao rei de Israel. E além disso, o rei de Israel já entra nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, entristecendo o Senhor. O que vai acontecer? Ele vai ter uma queda. Vai ter uma queda terrível. Se fosse hoje, a gente batia um raio-x, uma ultrassonografia, passados dias, uma tomografia para ver se ficou algum tumor. Mas na época não tinha, né? Essas tecnologias que tem hoje. Então, certamente o médico via, o médico examinava o paciente apalpando as costelas, para ver as costelas quebradas. Era só palpando mesmo, com as mãos. Hoje tira uma foto e olha, mas na época a gente não tinha tecnologia. Então certamente era palpando. Não tinha. E na verdade, ninguém vai consultar um boneco, um ídolo, que está lá, sentado. Vai consultar o quê? Os sacerdotes. Os sacerdotes que na época, em várias épocas, vê até a época de Jesus, na época de Jesus, Jesus curou alguém e mandou se apresentar ao sacerdote. Porque é o sacerdote que constatava que a pessoa estava curada, purificada. Então os sacerdotes por muitas épocas, muitos tempos, eram os curandeiros, né? E também profeta. Então, ou o rei queria que o sacerdote fosse lá palpar ele, ou que mandasse uma profecia. Eu não sei qual dos dois seria feito, né? Porque eles eram sacerdotes do bicho ruim. E eles tinham essas atribuições, sacerdote e profeta. Pode ver que os sacerdotes de Baal também eram profetas. Profetizavam os 40. Então no versículo 2, versículo 1 a gente já viu a rebelião a rebelião dos Moabitas e o que era pago, o que eles deixaram de pagar. Vamos para o versículo 2. O rei Acasias ficou no lugar de Acabe e caiu do terraço do seu palácio em Samaria e ficou muito ferido. Ninguém sabia o grau da gravidade. Então, vamos procurar o médico lá nos Estados Unidos. Não é isso que muita gente faz? Procura médico, vamos correr atrás. E o rei de Israel, ele achou que o médico mais poderoso era lá no meio dos filisteus. Então mandou que alguns mensageiros fossem consultar Baal-zebu, deus da cidade de Filisteias de Ecrom, a fim de saber se ia sarar. Na verdade, então, ele queria a consulta profética de um sacerdote, que também era profeta, de um suposto Deus. Não sei se era de pau, de madeira ou de ouro. Ele manda consultar e isso afronta o Senhor. Isso afronta o Senhor.
E esses homens, eles andariam cerca de 35 quilômetros, de 30 a 35 quilômetros, até Ekron, lá no terra dos filisteus. Eles andariam cerca de 35 quilômetros para consultar esses sacerdotes. E lá vai, o rei mandou, vamos. Vai a comitiva do rei, pega tudo que eles precisavam para a viagem. Vamos ter uma viagem de 35 quilômetros. A pé seria chão pra caramba, né? Mas certamente foram a cavalo. O rei de Israel ainda tinha domínio, né, sobre os filisteus, sobre algumas nações. E vai lá. Vamos lá. Aí, quando eles estão a caminho, o anjo do Senhor chega juntinho do profeta Elias e fala, vai. A pergunta é, por acaso, porventura, não há Deus em Israel? Parece que nós estamos nessa situação, muitos de nós. Estamos consultando a tela, o Google. Os sacerdotes, o sacerdote da minha casa sou eu. Então não é a tela que tem que profetizar, reger, orientar, doutrinar os meus filhos. As emoções dos meus filhos não podem ser terceirizadas para a tela. Disseram que o governo ia entrar e acabar com a igreja, ia matar os crentes. Não é nada. A tática do inimigo mudou. Agora é destruir de dentro para fora. Coloca lá um telão e as pessoas têm na cabeça que os filhos têm que ver desenho. É a droga, né? É a droga. O efeito das redes sociais é como o da cocaína. É uma droga que se dá para os filhos. Como numa época, um povo foi subjugado e os capatazes, eles não conseguiam controlar aqueles homens. Homens bravos, brigavam. E um matava o outro e eles vão fazer o quê? Passaram a dar folha de cocaína. E aqueles homens ficavam calmos. E aquilo causou uma dependência. E aquilo acalmava aqueles homens. E aí, dali para frente, cocaína, folha de cocaína. Eles trabalhavam calmo. E é isso que estão fazendo com as crianças. Cocaína. Criança é agitada, criança brinca. Só que a imaginação da criança está sendo frustrada. A parte de imaginar, de criar. Essa parte... As emoções são terceirizadas, as emoções da tela. As crianças, os bichos que as crianças conhecem, são os da tela. Não pode ter bicho em casa porque suja, porque dá trabalho. E pai e mãe também, tá grudado na tela. A criança já nasce, já dá uma telinha para ela, a droga, para sossegar. E a gente está vendo muitos crentes drogados. O apóstolo Paulo traz uma advertência. Estejais, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou e não vos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então essa mensagem de alerta. Ainda há Deus em Israel ou não? E as leis que tem que reger os nossos filhos, a nossa casa, é a lei de Deus, ensinando, madrugando, falando nos umbrais da porta, enfim. Não é desenho, não é animação. Porque Satanás, ele mudou a tática, ele está se aliando à igreja. Agora é destruir de dentro para fora. Isso tudo já está avisado para nós. O anticristo, os falsos profetas. A destruição ela vai ser de dentro da igreja para fora. É como o inimigo sempre fez. O Balaão, né? Como que a gente vai destruir esse povo? Só fazer eles pecar. Só fazer eles pecar. Envia lá as prostitutas, as dançarinas. Eles vão pecar. Eles vão... E quantas... A gente viu a história de Baal, né? O Deus, um suposto Deus das festas, da prostituição. E quantos jovens nossos, hoje, ainda crianças, estão com Baal no bolso? Porque era um celular. Mas devido à pornografia, se tornou em um Baal. E pai e mãe? Não, eu quero paz. Pelo menos ele está com o celular, está quieto. Não está me perturbando.
É claro, já apareceu na reportagem aí, tentaram, depois que deram a droga para uma criança, parece que de 13 anos, depois que deram a droga, tentaram tirar, ele matou a mãe, a queima-roupa, matou o irmão, ele pegou a arma do pai, que era um policial, matou a mãe, matou o irmão e deu um tiro no pai. O pai ficou vivo, mas numa situação difícil, porque deram, drogaram, depois quiseram tirar. Eu tenho uma mensagem que diz assim: quando disserem a paz na sua casa, sobrevirá repentina destruição. Teu filho está morto lá na esquina. A tua filha fugiu de casa. Tua filha está grávida. Porque os pais deixaram de fazer a guerra do Senhor. A guerra contra o pecado, contra o mundo. Não ameis o mundo, não vos amaldeis o mundo, tomar a forma do mundo. Jeremias fala assim, ó: buscai pelas veredas antigas, andai por elas e achareis descanso para vossas almas. É aquilo que para o mundo é quadrado. Aquilo que para o mundo é ultrapassado. Aquilo que para o mundo é cafona. É o que é para a igreja. Porque a igreja anda na contramão do mundo. A doutrina para a igreja vale por todos os séculos. Mas aí, o profeta Elias, o anjo fala, cerca ele, diz: por acaso não há Deus em Israel? Fala a verdade. Mas a gente está vendo aí uma multidão de profetas, de líderes, vivendo um falso evangelho que não transforma, um evangelho homem-cêntrico, que o homem é o centro, e não fala a verdade. As pessoas que nós devemos valorizar, as pessoas que nos falam a verdade, que nos confrontam. A oposição, que é aquele que elimina, porque o rei vai tentar eliminar o profeta, aquele que elimina a oposição, é um governo derrotado, é uma pessoa derrotada. A oposição é para ser governada. Então Deus manda o profeta, ó, vai ao encontro deles. Samaria era no alto, né, uma região montanhosa, e Deus sobe a Samaria, vai ao encontro, encontrou, interceptou eles. E certamente eles conheciam Elias. Conheciam. Eles não iam desobedecer o mandado do rei por qualquer um que aparecesse no caminho dizendo, assim diz o Senhor, vocês voltam. Eles conheciam o profeta Elias. Eles conheciam. Mas aí a ordem, a voz do Senhor para o rei: da cama que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Vamos fazer um paralelo com o rei Ezequias? Recebeu a mesma sentença. Mas a reação foi diferente. Virou para o canto, orou. Aí Deus manda o profeta de novo lá: eu vou te curar. Pediu um sinal, Deus deu um sinal. E ainda o remédio. Faz um emprástimo de figo, que era uma erva, e coloca sobre a doença. E curou mesmo, ainda prometeu vitória contra os sírios. Porque Ezequias tinha acabado de vencer os sírios, mas, aliás, um anjo matou 185 mil dos sírios, mas eles poderiam voltar, e Deus falou: vou te dar a vitória. Mesma situação, quase mesma situação, iminência de guerra e doente. E no terceiro dia ele subiu à casa do Senhor. O profeta de Deus, ele fala a verdade. Doa quem doer. Então, ó, valoriza quem te fala a verdade, quem te confronta, valoriza a oposição. Porque a oposição mostra teus defeitos. Não elimina, não. Para ser oposição, valoriza. Abrace ela. Governa a oposição. Também, vamos ver o profeta Eliseu. Ungiu lá o rei da Síria, mas antes, o rei tinha mandado consultar o Senhor. Esse rei mandou consultar o Deus dos céus, o Criador, se ele ia sarar da doença que ele estava. E mandou um assessor, não sei se é um capitão do exército, alguém bem chegado, era alguém bem chegado a ele, que ele mandou lá: vai lá, consulta o profeta Eliseu, se eu vou ficar curado. E ao ver aquele sujeito, o profeta Eliseu começou a chorar. E ele disse: por que está chorando? Porque eu vejo todo o mal
que tu vai fazer a Israel. Tu serás o próximo rei da Síria. Ele voltou, o rei perguntou, e aí, você será? Vai, mentiu. Pegou um cobertor, matou o rei sufocado. Acabou de matar, que coitado já estava morrendo. Acabou de matar o rei e assumiu o governo. A verdade. O rei mandou ir lá em Ecrom, os filisteus, e não esperava essa resposta. Da cama que subiste, não descerás, mas certamente morrerá. Ninguém quer ouvir isso. Ninguém quer ouvir a verdade. Está cheio de profeta aí, ó. Bajuladores, massageadores de ego. Tem muitos. Mas um ponto-chave para identificar o profeta do Senhor é a verdade. Se ele vive na verdade, a conduta moral e principalmente espiritual. Principalmente espiritual, porque o Espírito Santo ele veio para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então o Espírito Santo ele muda a forma de vestir, de andar, de falar. Se não mudou, nada. Então pode descartar esse profeta, pode descartar esse líder. Pode descartar. E Ezequias, olha só o líder que está com Deus. Fez um concerto com Deus, uma reforma espiritual, uma reforma tirou os ídolos, reformou também os sacerdotes, descendentes de Arão, botou tudo em ordem. Aí diz aqui, ó, segundo as Crônicas 30:20, o Senhor ouviu Ezequias e sarou o seu povo. E tem muita gente que subiu na cama para morrer. Sabe por quê? Porque não perdoa. Aquele que não perdoa não é perdoado pelo Senhor. Então perdoa, se conserta com Deus. Se conserta. Tem muita gente ferido. Por causa de quê? Pecado. Lembra daquele paralítico há 38 anos? O que Jesus disse para ele? Vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Quem sabe ler um pingo é letra, ele estava doente por causa do pecado. Então Deus fere, Deus cura, Deus sara, como sarou Ezequias. Ele é o dono da vida, ele tira e dá a vida. E não adianta a gente consultar ele e o Google. O Deus de hoje, né? O Google, consulta o Google. Consulta o Google. Deus é ciumento. Naum, capítulo 1, versículo 2. O Senhor é um Deus ciumento. Ele não se divide, não. Ou é ele, ou nada. Não dá para viver com esse Deus em cima do muro. Diz assim, importa que quem dele se aproxima, que seja santo. Que se separe do mundo. Não ameis o mundo, não vos amaldeis o mundo. Versículo 3 a 8. Versículo 3 a 8. Quando o anjo manda Elias, o anjo fica pertinho de Elias e não sai. Lá no final a gente vai ver que o anjo está junto com ele. O anjo disse, com esse desce. Vai interceptar esses homens. E ele foi. E eles não andaram os 35 quilômetros, voltam ao rei. A gente já passou por essa história aqui. E a mensagem é essa. É dura, não tem mensagem persuasiva. Não tem bajulação, não tem massagem de ego. É aquilo que nós não queremos ouvir mesmo. É o que Deus fala. É o confronto. O evangelho que não confronta o homem, os seus pecados, não é o de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho confronta. Então nós vamos ver o profeta Elias mandando a mensagem, os homens voltando, lendo, dando as características do profeta. Eu entendo que eles sabiam de quem se tratava, mas se fingiram de sonso, deram as características, o rei conheceu que era Elias, porque era assim que os profetas andavam no passado, né? Era assim que eles andavam no passado, vestidos de animais, como está os Hebreus, capítulo 11, pelo de animais.
O profeta Elias tem uma tradução que diz que ele era peludo também. Aquele homem peludo. E o rei, ele fala, é Elias. Conhece. O profeta de Deus, ele é conhecido pelo seu caráter, por tudo de bom, por confrontar o pecado. Tem muito escalado aí. Tem muitos homens de Deus com medo de Jezabel. Olha, Jezabel tem crescido nas igrejas. O espírito de Jezabel tem feito muitos irmãos pecar. Uma das sortilezas que nós tratamos numa lição passada aí, falando de Jezabel, é a dança. Bota as irmãs para dançar para Jesus. E na verdade está dançando para os homens, está sensualizando. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não terá atração para os olhos. É em espírito, não. A carne está mortificada. Ou a carne está atuando. Imagina você vendo as irmãs dançando, por mais que elas botam roupa, aí é uma das piores sensualidades. Porque elas vão fazer algum gesto que vai aparecer as curvas do corpo. E isso é de Deus? Não, isso é espírito de Jezabel. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não tem atuação da carne. O Espírito Santo, ele não é animador de programa. Não tem nenhuma animação. Tem lá a atuação do Espírito Santo, onde ele está ainda. Porque ele já saiu de muitas igrejas. E vai sair. Porque estão expulsando, estão apagando, extinguindo, como o apóstolo Paulo diz. Não extinguais o Espírito, não apague. Como é que apaga? Já falamos aí em outra exposição. Deixando na Bíblia. Isso aqui ficou passado. Isso aqui... negócio do divórcio, negócio de doutrina. Isso aqui é usos e costumes. Vai apagando o Espírito. Então, enfim, o rei não tem a mesma atitude de Ezequias. Ouviu a sentença, mandou buscar Elias para prendê-lo. E manda o primeiro capitão, fogo de Deus desce do céu. Dizem que é um raio, mas raio é fogo também, porque queima. Pode ser um raio, pode ser uma bola de fogo, que atingiu 51 homens e matou. E o rei perdeu 51 homens, mas continua arrogante, truculento, manda mais 51. E ele chega arrogante também. O rei diz, desce, depressa. Homem de Deus. Homem de Deus. Será que é uma ironia ou porque ele tinha visto a morte dos... Deus mandar fogo consumir o holocausto, morte dos profetas de Baal. Elias dizendo, só eu fiquei do Senhor. Fogo desce, consome. Ao terceiro, chega humildezinho, acho que ele não tinha outra opção, não sei, se humilhar. Aí o anjo está lá do lado do profeta. Me lembrei que eu tive uma experiência em um assalto e o anjo estava assim. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor, sabemos. Ao redor daqueles que o temem e os livra do mal, nós sabemos disso. Mas eu senti o anjo do Senhor assim, do meu lado. Eu estava no coletivo, dentro de um ônibus, voltando de um culto da Almimobrate para casa. E se não me falha a memória, esse culto foi em Jardim Alcântara. Eu ia atravessar, pegar a Avenida Brasil. E assim que eu peguei a Avenida Brasil, eu entrei numa atmosfera espiritual. E o anjo ali do meu lado, eu sentindo aquela presença maravilhosa, sentindo o Senhor. Entrei em outra atmosfera, fiquei extasiado, cheio de Deus. Talvez seja como o profeta Elias estava ali, porque ali ele não correu, como correu de Jezabel. Você acha que o rei mandou buscar ele para quê? Não, o rei mandou buscar ele para matá-lo, para prendê-lo, para fazer alguma covardia. Mas o anjo lá, ó, não corre, não, você não vai correr não. Fica aí, sentadinho. Eu estou sentadinho no ônibus,
3 mau elementos enormes, homens de alta estatura, iniciaram um assalto com um tiro no teto do ônibus. Uma violência terrível. Uma mulher levantou a cabeça. A ordem deles era todo mundo com a cabeça baixa, enterrada para o chão mesmo, para não olhar para eles. E a mulher, coitada, levantou a cabeça, mas tomou tanto soco na cabeça. E eu olhando aquela cena toda, porque eu fazia uma oração, que se eu tivesse que passar por uma situação dessa, que Deus me escondesse, não deixasse os maus elementos me verem. Eu inspirava minha oração na passagem de Daniel, quando Deus o livrou Daniel na cova dos leões. Claro que existem várias formas de Deus ter fechado a boca do leão, mas eu acreditava que Deus tinha escondido Daniel. Eu ouvi uma pregação nessa linha e eu orava: Senhor, me esconde como escondeste a Daniel. E Deus nos atende na nossa, talvez, ignorância, simplicidade, mas é o jeito que eu orava. E aqueles bandidos passavam por mim para lá, para cá, bateram nessa mulher. Eles quase deram coronhada num homem, porque disseram: você tem cara de polícia. E deram coronhada na cabeça do coitado do rapaz, bateram nele bastante. E o camarada botou a arma apontou a arma e ia atirar, destravou. Aí o outro veio rapidamente, tirou ele de cabeça. Deus, né, não permitiu que eu visse uma desgraça daquela acontecesse ali também. Mas eu estava vendo tudo e tranquilo, em outro mundo, numa atmosfera espiritual tão gostosa. Eu estava poderoso, eu sabia que eu estava escondido pelo Senhor, mas se ele visse para cima de mim, eu clamaria o sangue de Jesus. Então eles assaltaram todo mundo, passaram por mim várias vezes e desceram e foram embora, e o Senhor me escondeu. E é justamente aí, o profeta Elias está lá, o anjo está lá do lado dele. Você vai ver quando vem o terceiro capitão, o anjo, ele se humilha, o Senhor diz, o anjo diz, com esse desce. E ele desce. Aí nós temos o profeta entrando no palácio. E mudou a sentença? Não, agora estou com medo. Agora estou diante do rei. Mudou não. Da cama que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Mudou não. E quem vai encostar a mão em Elias? Deu a sentença, saiu. O capitão já estava tudo com medo. Saiu e foi embora. E a Bíblia diz que no finalzinho do capítulo, que nós estamos estudando, diz assim: assim morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar no ano 2º de Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. 2 anos de reinado, morreu. Morreu da doença. Agora, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Elias falou isso. Você vai falar isso também? Eu posso falar isso? Negativo. O anjo estava ali, ó. Ele estava em conexão direta com Deus. Então, nós temos que vigiar para não se exaltar, porque a Bíblia diz: o exaltado será humilhado. Ele não falou porque ele queria, ele falou porque Deus mandou ele falar. Tem muita gente querendo achar aí uma prerrogativa para fazer alguma coisa, para se aparecer. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aquele que quer se aparecer, não me representa. A gente tem visto muitos líderes passando vergonha, fazendo vergonha por precipitação. Elias falou porque Deus mandou falar. Ele está na direção de Deus. Agora, na direção da carne, vai passar vergonha, vai passar vexame. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. E até a próxima lição, se o Senhor assim nos permitir.